Cruzeiro fez uma grande atuação contra o Bragantino, nada tira isso da minha cabeça, até o sufoco da reta final. Tudo bem, família? Alegria estar falando com vocês. Se inscreva aí no canal, você que não está na casa ainda, dá essa moral, tem live todo dia, enfim, dá essa moral pra gente, para estar aqui participando conosco. Eu penso que a partida do Cruzeiro foi a partida mais propositiva da era Pedro Lourenço. Nenhum jogo da era Pedrinho eu vi o Cruzeiro criar tantas chances de gol. É isso mesmo, cara. De verdade. Você pega os grandes jogos do Cruzeiro do Leonardo Jardim, que de fato teve grandes jogos, vitória contra o Bahia, vitória contra o Corinthians, que foram jogos com placar mais elástico. O Cruzeiro, nesses jogos, teve uma partida muito marcada para mim pela solidez defensiva, naturalmente, que proporcionou o placar zerado, e pela objetividade. O time vertical que, com poucas chances, conseguiu ser fatal nas poucas oportunidades que teve dentro de campo. Mas, você olha para aquela equipe do ano passado e você via que era um time que tinha muita dificuldade para enfrentar adversários muito fechadinhos. E assim, por exemplo, o Cruzeiro ficou 8 pontos atrás do líder no fim do campeonato, considerando que perdeu 3 para o Santos em casa, 3 para o Ceará em casa, 2 para o Sport em casa. Só com esses 3 jogos aqui, com 2 rebaixados e um Santos que quase foi, o Cruzeiro já empatava em ponto. Não sei qual seria o próximo, como que estavam os próximos critérios de cabeça. Mas aí, se você for considerar Juventude, Vitória, várias partidas fora de casa que o Cruzeiro poderia ter pontuado de maneira mais feliz, Bragantino, dava para ter sido campeão. Mas o meu ponto não é esse, não tem por que ficar reverberando no ano passado. É porque eu trato de maneira muito otimista a partida de ontem, porque ela apresenta, aparentemente, uma solução para um problema crônico que, para mim, foi o principal do Cruzeiro nesse último ano e meio, que é a falta de capacidade de propor, a falta de criatividade, a falta de versatilidade. O Cruzeiro, por muitas das vezes, se tornou um time previsível, que facilitava para os adversários marcarem, fechar a casinha e saber exatamente o que precisava fazer para poder fechar as chances que o Cruzeiro tinha. Então, o Cruzeiro de ontem, dessa vitória contra o Bragantino, ele apresenta versatilidade de formas para atacar. Teve chance criada pela lateral direita, pela lateral esquerda, bola parada, linha de fundo, criação por dentro, lance encostado, lance apoiado. Teve lance de todas as formas para poder gerar perigo de gol para o adversário do Cruzeiro nessa vitória contra o Bragantino. Desculpa estar um pouquinho relutante, eu estou um pouco doente, até porque ontem no Mineirão o tempo deu uma virada e eu fiquei um pouco baleado, então minha garganta tá agarrando um pouco e aí eu estou dando mais travadas, mas fiquem aí no vídeo. O time do Cruzeiro, ele apresentou muita versatilidade, eu acho que passa pelo Gerson. Quando a gente pensa em Coringa, a gente pensa que o Gerson pode jogar de primeiro volante, de segundo volante, de ponta direita, de ponta esquerda, de camisa 10, mas eu acho que é muito mais do que isso. Mais do que hoje eu posso escalar ele aqui, hoje eu posso escalar ele ali, não. Eu posso escalar onde eu precisar e ele vai, durante a partida, estar em todos os campos do campo. Todos os cantos do campo. Você viu o Gerson na ponta direita fazendo uma grande jogada para o lance que o Matheus Pereira perdeu dentro da pequena área. Você viu o Gerson acompanhando o lateral, lá do outro lado, que no lance que o time do Bragantino vinha em velocidade no contra-ataque, quase no lance na bandeira, vem dar um carrinho pelo lado para poder recuperar. Você viu o Gerson como segundo volante apoiando o Pereira, você viu o Gerson como armador, você viu o Gerson fazendo 1-2 na entrada da área. Então, a gente pode ver o Coringa, não simplesmente hoje ele joga numa, amanhã ele joga noutra, não. O Coringa é o cara que pode estar no campo, flutuando, ocupando todas as faixas do campo no mesmo jogo. E ontem, para mim, foi a melhor atuação do Gerson com a camisa azul. Mas indo ao encontro do coletivo, que eu acho que é o essencial para o jogo de ontem, o time foi muito propositivo, encontrou os espaços, armou muito bem, e olha que nem foi uma grande exibição do seu principal armador, que é o Matheus Pereira, e olha que não tinha o grande perigo de gol do time, que é o Caio Jorge, porque na medida em que eu tenho uma ameaça de gol, o adversário vai focar nele, e às vezes até matemático futebol. Se eu vou dobrar a marcação no Caio Jorge, opa, tem 2 em 1, matematicamente vai sobrar 1 para mim. Então, o movimento de atividade, ativação e um time passivo. O Caio Jorge é um jogador ativo, é um jogador que mantém os adversários ligados. E da maneira em que ele atrai a marcação, ele proporciona a liberdade para os seus companheiros. E ontem não teve ele. E aí o Villarreal teve a sua grande chance, até falei sobre isso no pré-jogo, que para ele seria a sua primeira grande chance de ser oportunizado, mas ao mesmo tempo de ser cobrado. Porque pela primeira vez a gente teve o Villarreal titular com o time titular, não simplesmente ele em meio a um time misto, a um time alternativo, era ele cercado pelos outros 10 do time principal, cercado pelo que o Cruzeiro há de melhor, pelo que o Cruzeiro tem de melhor de proporcionar a ele como centroavante decidir, ele cercado pelo melhor entrosamento, ele cercado pelo melhor talento. Então ele teria muitas oportunidades, eu falei isso no pré-jogo, mas ao mesmo tempo teria muita cobrança, porque eu não posso cobrar dele com um time alternativo, mesmo que eu possa cobrar ontem. Então, eu posso sim apontar o dedo para a partida ruim que ele teve nas perdas de chance ontem, apesar do gol feito, na grande bola do Fagner, que não dá mais para discutir, né? É o titular absoluto do Cruzeiro. 2 partidas
metendo bolas fantásticas em sequência, trazendo estabilidade e segurança defensiva que o William não consegue proporcionar. Então o time do Cruzeiro conseguiu produzir muito do meio para frente, mas não pode perder esse tanto de chance. Seria uma loucura o Cruzeiro empatar a partida de ontem? Infelizmente não, porque não teve a competência para matar. Foi por um detalhe, gente. Quando você fica por um gol de diferença, você fica 5 segundos de tomar o gol do empate. Um gol de diferença é uma diferença que se vai assim. Você precisa de um chute de rara felicidade, uma bola desviada, uma bola que pinga na área, espirra e bate na mão do seu jogador, é pênalti para o adversário, um erro de saída de bola, enfim. Um gol de diferença é muito pouco para quem atropelou o Bragantino dentro de campo. O Cruzeiro criou 1 milhão de oportunidades. E aí eu queria, já que eu já falei do Villarreal, eu queria falar do Pereira, aquele lance que ele dá pro Villarreal que ele perde, é pro Pereira decidir, porra. Às vezes eu acho que falta para ele se entender como dono do time. Se entender como eu sou o protagonista, eu vou embarcar, eu vou pra galera, eu vou matar o jogo. Ele tem que se entender mais como protagonista, tem que se entender mais como o camisa 10 celeste, para pegar aquela bola e bater pro gol. Falando sobre o Matheus Cunha, para finalizar, infelizmente é um menino de um nível mais baixo. Quando a janela estava aberta, no dia que o Cássio lesionou, sei que você me acompanha aqui de Minas, eu sou carioca, eu já trabalhei muito tempo no Rio de Janeiro, e eu cobria o Flamengo no ano que o Matheus Cunha foi titular por lá. E eu vi tudo de ruim que ele apresentou no Flamengo. E aí, no dia que o Cássio machucou, eu falei, rapaziada, tem que contratar. E aí a galera falou, não, tem que dar tempo, tem que acreditar no menino. Eu falei, vocês vão se arrepender, a janela vai fechar, me deu outra. A janela fechou e tá todo mundo maluco. Mas sendo muito prático, vai ser ele. Tem a fase de grupos da Libertadores, tem a fase da Copa do Brasil, tem o Brasileirão, vai ter que ser com ele. Não adianta, quando o moleque sem confiança nenhuma, porque sabe das suas limitações, tu vai a ele cada vez que ele pegar na bola, só vai ser pior. Então, eu acho que o Cruzeiro precisa tentar dar confiança para o Matheus Cunha comprometer o mínimo possível. Eu posso garantir que desses 14 jogos que faltam, uns 8 frangos ele toma em 14 jogos. Eu acho que é a média da carreira dele. O time tem que conseguir dar a volta por cima e vencer os jogos apesar disso. Mas tem que dar confiança para o Matheus Cunha. Um abraço para vocês, se inscrevam aí, curtam o vídeo, fechou? Tamo junto.